É o seguinte, galera, saiu hoje o terceiro episódio de Demolidor, que simplesmente continua fenomenal essa série a cada episódio que é lançado. Se você não tá sabendo, a gente tá saindo aqui, ó, no canal, um vídeo por semana de Demolidor e também da nossa saga Marvel, com uma produção do MCU em ordem cronológica até o lançamento de Vingadores Doomsday, falando de todos os detalhes, referências e easter eggs com todas as conexões desse universo. Então, ó, já se inscreve no canal, veja a nossa playlist Saga Marvel e bora falar desse terceiro episódio que continua essa loucura insana com a Karen simplesmente querendo meter bala em todo mundo e o Matt Murdock ficando pistola. Como é que começa esse episódio aqui? O final do segundo já mostra que a Karen Page tinha pego ali um cara que trabalhava para a força-tarefa anti-vigilante do Rei do Crime, que é basicamente os policial do cara lá que tem a caveira do Justiceiro estampada nas suas armaduras, nas suas vestimentas. Me escuta, tem uma coisa diferente nele. E enquanto ela tava fugindo no final do segundo episódio, ela percebeu que aquele cara ali meio que tipo hesitou na hora de bater nela. E é legal porque ela não virou lutadora arte samurai, jiu-jitsu, karatê, kung fu panda. Do nada, ela tava sendo treinada pelo Matt Murdock, o que deu uma justificativa para ela conseguir derrotar os caras lá. O legal dessa história aqui, desse desenrolar, é que esse cara disse pro Matt, pra Karen, que ele já investigou e tava fazendo as coisas, ele quer derrotar o Rei do Crime, ele não quer deixar o cara lá no poder. Só que por ele já ser da polícia antes, se ele falasse que ele não quisesse trabalhar com os caras ali, o cara iria morrer também. São psicopatas. Ou você se junta a eles ou tá morto. E é legal porque o Matt Murdock, na hora que o cara tá falando todas essas coisas nesse interrogatório ali, ele tá o tempo todo escutando o batimento cardíaco do cara pra ver se ele está mentindo ou não. Errado. Você tá mentindo. É um mentiroso. Ei, tá mentindo pra nós. Eu não tô! Ele tá dizendo a verdade. Coisa que ele fazia desde o primeiro episódio da primeira temporada pra saber se as pessoas estão falando a verdade, até mesmo pra quando ele foi lá pegar o caso da Karen Page no primeiro episódio, pra saber se ela tava falando a verdade, pra ver se ele ia defender ela ou não. E é muito legal trazer isso aqui de novo. E se você não viu o resumo da primeira, segunda e terceira temporada de Demolidor, tá aqui no canal já. Eu não matei ele. Eu acredito, senhorita Page. E aí é que tá, né? Ele precisa espancar o cara, porque como é que ele ia justificar pros outros que ele foi pego ali pelo Demolidor e tudo mais e saiu lá sem nenhum hematoma, sem nenhum ferimento. Então fez sentido aqui o Matt Murdock pensar justamente nisso aqui pra deixar o cara, ninguém desconfiando dele. Diz pra sua turma que eu te dei uma surra. Porque estamos falando da Heather Glenn aqui. A mulher tá simplesmente ficando cada vez mais maluca com as visões do Mills aparecendo em todo o canto. Cara, dá pra ver nessa ceninha ali, ó, dela pregando o prego na parede, o que? O simbolismo da parada. Ela está totalmente quebrada. Aos poucos ela está se rachando. Enquanto ela tenta consertar as coisas ou mascarar as coisas, começa a estragar mais ainda a parede e mais ainda o psicológico dela. Gente, ela simplesmente guardou a máscara do Mills na gaveta dela. Por quê? Por quê? Obviamente, a nossa teoria aí que a gente tá falando, que ela vai se tornar a próxima Muse, com o espírito do cara atiçando ela a querer assassinar todo mundo, vai se concretizar. Isso aqui já é. Pra mim já é real. Agora vamos ver se vai acontecer. Então a gente vai ver ali logo depois a Heather Glenn se encontrando justamente com a Kirsten ali na frente do julgamento e tudo mais, e ela falando que só está ajudando o Rei do Crime porque ela quase foi morta por dois justiceiros, dois vigilantes, né? Que era justamente o Matt Murdock como Demolidor e o Mills, que foi lá pra matar ela, mas mesmo o Demolidor salvando ela, ela culpa o cara mesmo assim. Eu estive do outro lado dessa violência de vigilantes, você não. Tem muita manipulação do Rei do Crime na história dela, como já apareceu na primeira temporada de Demolidor Renascido, e a gente sabe que o Rei do Crime é o cara da manipulação, né? Ele fez a mesma coisa com o mercenário. Ele está tentando tornar essa cidade um lugar mais seguro.
E aí que logo em seguida a Kirsten já vai para o Red Hook, onde tá todo mundo ali já preso pelo Rei do Crime em gaiolas. Lembrando aqui que essas pessoas não têm jurisdição, não têm direito nenhum, nem direitos humanos. Então o Rei do Crime pode simplesmente espancar todo mundo ali o tempo todo, que não vai acontecer nada com o cara e nem com a Força-Tarefa Antivigilante. Estou surpreso por terem concordado com tais formalidades legais. A galera ali nem é vigilante e tá lá presa como se fosse. E como a gente já viu nos episódios anteriores, vão ficar lá por toda a eternidade se o Rei do Crime quiser. E ela tá indo ali pra quê? Pra justamente ser a advogada de defesa do espadachim, do Kensi. E o cara revela que ele só tá ali porque ele recusou financiar o projeto do Rei do Crime como prefeito, que apareceu na primeira temporada naquela festa de gala que tava rolando. O Fisk queria que eu investisse no projeto do porto dele. Eu me recusei. Isso foi uma ameaça. Não, é claro que não. Isso foi apenas um aviso. O interessante dessa história aqui é que o Rei do Crime quer utilizar o julgamento do cara pra falar que todo vigilante igual ele tem problemas mentais, tem alguma coisa desse tipo, por conta da alteração lá da psicóloga da Heather Glenn. E ali o Rei do Crime vai usar o como? Como esse é o primeiro julgamento e se o cara for condenado, todos os outros já tem ali um caso como exemplo. Iria atrás de mais do que apenas seus inimigos pessoais. Se o prefeito Fisk puder provar que você é o espadachim, ele vai pegar o que quiser e a lei vai permitir. Pra fortalecer o ponto de vista dele e comprovar que ele está certo nessa história toda, mesmo alterando todos os fatos. Tanto que é falado ali que por mais que o cara não consiga comprovar que ele é o espadachim, isso aqui não vai interessar, porque se o cara for condenado, já comprova que o cara é o espadachim, mesmo sem provas algumas. O promotor não tem nenhuma prova que você seja quem o Fisk diz que você é. E precisam disso hoje em dia, doutora? Até porque a gente tá falando do Rei do Crime aqui e o cara vai alterar quantas provas forem necessárias pra fazer com que o cara seja um espadachim de verdade. Então não tem nem o porquê querer combater isso aqui. É por isso que o cara já meio que trata ali o assunto como derrotado já. Imagino que será um grande espetáculo. Depois mostra de novo todas as pessoas presas em gaiolas, lembrando que o Justiceiro estava preso em uma delas e conseguiu se libertar na cena pós-créditos da primeira temporada de Demolidor Renascido. E falando no cara, a gente vai justamente pro Matt Murdock e pra Karen Page dentro do esconderijo do Justiceiro em Nova York, que apareceu na primeira temporada. Por eles terem sido pegos lá no bar, eles agora estão se escondendo ali. Sou exatamente como o Frank. Acha que ele tá morto? Não, sem chance. A conversa que eles têm deixa o Matt Murdock um pouco assustado, com a Karen Page querendo ficar cada vez mais parecida com o Frank Castle, falando que o cara tinha mais resultado, ele tinha melhores resultados por simplesmente eliminar os seus inimigos. Dizendo que queria a ajuda dele? Olha, ele é eficaz. E ali o Matt fala que ele sabe que o Justiceiro não tá morto, não tá preso e que tá solto aí por Nova York fazendo o rolê dele. Isso, ele tá lá fora só de boa? O mesmo de sempre. Que a gente sabe que é o especial do Justiceiro, que já foi confirmado e vai estrear antes de Homem-Aranha 4 e na semana seguinte após o final de Demolidor Renascido segunda temporada. E a gente vai trazer aqui o resumo de Justiceiro completo da primeira e segunda temporada pra você ver e já saber toda a história antes do especial do Justiceiro chegar. Frank, você me atropelou com essa van! Para de choramingar. Você que sabe. É aí que a Karen fala que ela quer matar o Rei do Crime pra simplesmente eliminar ali o problema do que tá acontecendo. O Matt Murdock fala que essa aqui não é a solução. Cortar a cabeça da cobra? Matar o Fisk traria o Fog de volta? Até porque, por mais que vá lá e mate o Rei do Crime e tudo mais, vai surgir outra pessoa pra tomar o lugar dele. Cara, é tipo matar o Rei do Crime e a Valentina Alegre de Fontaine e botar o Sr. Charles no lugar. Vai continuar a mesma merda. Então o Matt Murdock sabe que essa aqui não é a solução, que condenar o cara da forma correta na justiça é a melhor forma possível e até por causa dos princípios de cristão que ele tem em não querer matar o cara. Por mais que ele seja extremamente cruel, isso aqui não é a forma certa a se fazer. A sensação é de que estamos lutando contra tanta coisa. Mas ainda temos um sistema que não tá totalmente quebrado. Que é todo o debate filosófico que ele tem com o Justiceiro na segunda temporada de Demolidor.
As pessoas não têm que morrer. O Vermelho, acredita mesmo nisso? Eu acredito que não seja a minha escolha, e não a sua também. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Logo em seguida já aparece a governadora ali recebendo os documentos que o Matt Murdock conseguiu enviar para ela de forma anônima e ela utilizando isso aqui para combater o rei do crime. Exército de advogados não o tornam imune. Além disso, eu quero falar ali do Daniel e do Buck, que eles estão ali conversando porque o cara acha que é o Daniel que está vazando e fazendo esses vídeos humilhando o rei do crime. E eu adorei a ameaça do cara que, pô, se for você mesmo, eu vou te matar sem dó, cara. Talvez ele já saiba que os arquivos vieram no computador dele. E quem estiver zombando o prefeito deve ser punido, não é verdade? Claro, sim. E ela fazendo o vídeo ali, zoando o rei do crime e ainda mais defendendo o Duquesne, o espadachim, falando que o cara é um bilionário que ajuda diversas instituições de caridade. Doando milhões de dólares para lugares insignificantes como hospitais infantis e abrigos para mulheres. Tudo pra deixar o cara bem visto pelos olhos do povo e ainda mais ali, né, zoando o rei do crime, falando das paradas como ele e ainda faz uma referência ao Homem-Aranha com seu amigável força-tarefa da vizinhança. Cara, curti essa referência. É igual o final do trailer de Homem-Aranha 4. É amigão da vizinhança. E aí ele fala que a força-tarefa consegue dar conta, que não precisa de vigilante, espancando e batendo e prendendo diversas pessoas no meio da rua. Me and my friendly neighborhood task force are here to protect you. É amigão da vizinhança. E aqui já logo antes do julgamento, já dá pra ver que a juíza foi meio que comprada e manipulada e forçada pelo próprio rei do crime contra os dois juízes do lado dela, ela se sentindo meio que pressionada ali e tudo mais, e já sabe que o caso tá finalizado antes da história começar. Muito provavelmente porque ela, como não tem ninguém pra defender ela e coisa do tipo, se ela não fizer o que o rei do crime quer, ela morre e vem outro no lugar, simples assim. O consideramos culpado. Ela manipulou toda a história aqui nesse julgamento, simplesmente não deixando tempo nenhum pra advogada de defesa conseguir bolar um plano de defesa pra defender o cara. Se a mídia teve mais tempo pra se preparar do que eu. E ainda por cima condenando o cara como culpado, sem provas nenhuma e ainda mais com a alteração da psicóloga comprada pelo rei do crime que nem foi escolhida também pela defesa. Tipo, tem que ter um acordo por igual dos dois lados e não teve. E é isso aí, segue bola, é o MCU. E tentativa de homicídio, o consideramos culpado. Para o entretenimento das massas. Além de haver o rei do crime fazendo o que o Sr. Charles tinha falado, fazendo a força-tarefa, colocar todos os caras ali, pegar as armas, deixar tudo bonitinho, guardado e depois levando os caras pro navio ali, certamente pra afundar o navio e matar todo mundo sem querer em um acidente. Só que aí a Karen, junto com a Kirsten, marcam um encontro pro Demolidor lá conversar com ela e falar que como ela já foi lá conversar com o Duquesne, com o espadachim, ela já sabe o local que ela foi. E é legal que ela fala assim, pô, eu não vi nada, nem sei como é que é, Demolidor. Calma lá, que eu não preciso tá vendo nada pra saber as coisas. Eu não vi nada. Não é um problema pra mim. Só pela descrição do que ela foi escutando e cheirando e sentindo, o cara conseguiu memorizar o que ela falou pra se localizar no local, já que ele não depende da visão dele. A visão dele é formada através apenas dos sons. Então ele consegue utilizar o que ela falou pra ir como guiando pros lugares. Insano isso aqui, minha gente. Simplesmente insano. O cara utiliza o cartão que ele pegou no começo do episódio com o cara da Força-Tarefa Antivigilante, consegue abrir ali a porta e libertar todo mundo que tava lá preso junto com o Duquesne e começa uma cena de luta insana, sem corte algum, cara. Com até o Duquesne ali, o espadachim matando uns caras numa cena de luta mó da hora. Cara, eu quero ver a equipe que o Demolidor vai se juntar ali. Vai ter o Demolidor, a Karen Page, vai ter o Duquesne, vai ter a Jessica Jones. Antes disso, o Matt escuta o relógio do primeiro episódio que ele botou nas armas pra sempre rastrear elas e saber onde tá, igual o relógio que ele fazia do Wesley na primeira temporada. E ele escutando o coração das pessoas, que é uma técnica que ele aprendeu com o Stick, a sentir até o coração do tentáculo, que deixava mais lento pra ele não perceber. E o velhote? Que a Karen Page lá fora encontra a Angela Del Toro utilizando o colar do Tigre Branco que ela tinha visto no episódio anterior.
Eles conseguem ali pegar um carro forte pra conseguir tirar a galera lá de dentro pra lutar contra a Força-Tarefa Antivigilante. E no meio disso tudo aqui, cara, a galera enquanto tá entrando lá dentro, a Karen Page simplesmente mata um cara pra salvar o Demolidor, pra salvar ela, pra salvar a galera ali. E o Demolidor, cara, ele saca que ela matou porque quis e que não precisava. A Força-Tarefa começa a perseguir os caras, só que todos os pneus dos carros estão rasgados e perfurados por causa que a Angela Del Toro rasgou com a adaga o Hector Ayala, que tem o H e o A ali, que era o Tigre Branco, o tio dela. E aí que o Rei do Crime simplesmente manda matar todo mundo que tava lá no navio e ainda por cima culpar o Demolidor do que aconteceu. Você sabe o que fazer. Cara, esse episódio aqui só serviu pra escalonar cada vez mais as coisas do que tá rolando. Tá cada vez atiçando ainda mais o que tá acontecendo em Nova York com esse plot aí do Demolidor contra o Rei do Crime. Ele os matou. Ele matou todo mundo. Eu tô gostando, esse terceiro episódio só melhorou mais ainda os dois primeiros e parece que tá tudo se convergindo pra algo muito da hora. Vamos ver conforme os episódios vão lançando aí semanalmente com um vídeo aqui no canal que você não pode perder nenhum, ainda mais a nossa saga Marvel. Então já se inscreve aqui no canal, começa a assistir a nossa saga Marvel em ordem cronológica. Até o próximo vídeo e... tchica-tchica!